Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Êxodo. Estamos hoje no capítulo 12. Mas antes vamos ler em Provérbios 11, 21, que nos diz: ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escaparão. Tá vendo? É tudo que nós estamos lendo, que nós estamos fazendo esse estudo, né? Esse versículo tem tudo a ver do que a gente está falando aqui em Êxodo 12. Vem comigo? Pega sua Bíblia, vamos junto fazer essa leitura, esse estudo maravilhoso que Deus está nos revelando. Aqui diz: e o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o começo dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, Deus aqui foi tão grande, tão maravilhoso, a saída do povo a saída do povo hebreus do Egito, que Deus mudou tudo. Falou para eles: a partir de agora, tudo vai começar. É um novo ano, é um novo mês. Deus mudou o calendário da época para os hebreus. Por isso que temos dois calendários. O povo tem dois calendários. O povo hebreus tem um e o povo, nós, como diz aqui da América, tem outros, né? Então são dois calendários que existem no mundo. Então, por isso que aqui diz: este mês será para vós o começo dos meses, e este será o primeiro dos meses do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: no 10º dia desse mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Por que Deus estava pedindo um cordeiro? Por que Deus não pediu uma vaca? Ele pediu um cordeiro. Porque nessa época existia o holocausto. O que é o holocausto? O que significa esse holocausto? Para que estava sendo, Deus estava querendo fazer esse holocausto? É para ter uma nova aliança. O povo hebreus estava tendo uma nova oportunidade de fazer uma aliança com Deus. Então Deus permitiu, Deus pediu para que eles, cada um deles, pegasse um cordeiro. O que é o cordeiro? O cordeiro é que tira, é que faz aliança, que tira o pecado do mundo. O cordeiro, ele tem muita representação. Que o próprio Jesus, a Bíblia fala que ele veio como um cordeiro junto ao matadouro. E quando Abraão foi sacrificar o filho dele, apareceu um cordeiro do lado para ele sacrificar no local do filho dele. Então o cordeiro, ele é um animal muito assim estimado para Deus, nesse sentido, um sacrifício. E aqui fala: mas se a família for muito pequena, para um cordeiro, juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, o tomará conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Então esse holocausto, eles comeriam o cordeiro. Então, se a família fosse muito pequena, eles juntariam com outra família maior para comer
um cordeiro. E olhe só, um cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardai-o até o 14º dia desse mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e colocarão em ambos os umbrais, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas comerão. O que significa pães ázimos? Pães ázimos significa o pão que não tem fermento. Por que ele pediu para comer o cordeiro com pães ázimos? Porque o fermento significa aqui, nessa literatura, nesse sentido, que cresce, né? É pecado, é o pecado. Então Deus não queria que tivesse algum pecado, porque o cordeiro, ele tiraria o pecado. E o pães ázimo também não tinha o fermento dos fariseus. A própria Bíblia fala sobre o fermento dos fariseus, que é o pecado, que é a mentira, que é o engano. O fermento, ele simboliza tudo isso. Então, por isso que tudo tem uma simbologia. Então, por isso, nesse sentido, Deus estava dizendo para o povo hebreus: vocês vão comer o cordeiro, e nesse dia vocês vão comer com pães ázimos, e com ervas amargas a comerão. Não comais dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, sua cabeça com suas pernas e com sua fresura. Não deixareis dele até pela manhã, mas o que pode ficar até pela manhã, queimai-o no fogo. Porque Deus falou, se sobrar o alimento, né, se a família não conseguir comer tudo aquele cordeiro à noite, aquela noite toda, o que sobrasse dele era para ser queimado no outro dia. Não podia comer mais, era só aquela noite. E aqui fala, nada deixareis dele até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimai-os no fogo. E desta maneira comereis vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. O que eu falei para vocês? O cordeiro significa uma aliança. A Páscoa significa uma aliança. O simbolismo da Páscoa, o simbolismo da Santa Ceia, que todo mundo fala, porque a Páscoa é a Santa Ceia. Eu celebro a Páscoa uma vez por ano. Eu tomo Santa Ceia uma vez por ano. Porque eu estou renovando a minha aliança com Deus. Eu estou confirmando que eu ainda temo a Deus, que eu ainda sirvo a Deus. E vamos ouvir mais na frente o que vai falar. E eu passarei pela terra do Egito naquela noite e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens como os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Vocês observam aqui que Deus, ele fala que ele iria naquela noite, no dia da 10ª praga do Egito, quando ele ia tirar o povo do hebreus do Egito, ele pediu para que eles celebrassem essa Páscoa dentro da casa deles. E ele falou, por que ele fala para colocar o sangue, né, do cordeiro nos umbrais da porta?
é para que quando ele viesse com a mortandade, com a matança, né, que ele faria, aquela casa que tivesse o sangue, ele passaria direto. Nenhum mal ia acontecer com aquela casa. Então ele pediu, ele exigiu um sinal, que as pessoas fizessem um sinal nas casas. Hoje o nosso sinal que nós fazemos em nossas casas, quando você toma ceia, quando você participa da Santa Ceia, você faz a Santa Ceia, não é feita em igrejas como as pessoas fazem. A Santa Ceia é feita na sua casa. A própria Santa Ceia que Jesus fez, ele fez numa casa. Ele se reuniu com os discípulos numa casa. E essa Santa Ceia é para você fazer na sua casa, com a sua família. E quando você fizer isso, você vai colocar no umbrais da porta o sangue, que é o vinho, significa o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, por que é o sangue de Cristo? Porque é o sangue do Cordeiro. O pães ázimo que você deve comer na Páscoa, e não é aquele pão fermentado que as igrejas dão. Porque o pães ázimo, ele está tirando, ele está purificando você. O vinho significa o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Jesus, ele veio como Cordeiro. Tá vendo que tudo existe uma simbologia. Deus mudou. Jesus, ele veio para cumprir, como ele mesmo disse, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Ele veio como Cordeiro. Então hoje nós não precisamos matar mais um cordeiro, um animal, porque nós temos que temer a Deus, nós temos que obedecer os ensinamentos de Deus. Então a Páscoa, a Santa Ceia é celebrada dessa forma. O próprio Jesus falou: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, esta Santa Ceia, que era uma Santa Ceia que ele estava fazendo. E ele mesmo, e quando ele pegou o pão, ele repartiu o pão. Quando ele pegou o vinho, ele pegou o vinho e repartiu o vinho. E ele falou, ele mudou, naquele momento ele mudou a história, que tinha que ficar tomar Santa Ceia, que era pegar o pão. Aquele momento ali, quando Jesus ele veio para mostrar para o povo o que é uma Páscoa, o que é uma Santa Ceia. E ele mesmo levantou o pão para o céu e ele falou: isso é o meu corpo, que é repartido entre vós. É maravilhoso quando a gente entende a grandeza que Deus fez para nós. Deus facilitou nossa vida com a vinda de Jesus aqui na Terra. Porque todo ano passa assim, irmãos. Todo ano passa. Todo ano nós temos que celebrar essa Páscoa. É dia 14 de todo mês. Do primeiro de todo mês de janeiro. Dia 14 você celebra a sua Páscoa. E é uma semana de Páscoa. É uma semana. Eu vou ler para vocês, vocês vão entender. E dessa maneira comereis vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito naquela noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homens como os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Está vendo? Ele executou juízos aos deuses do Egito. Ele disse: para, agora vocês não vão fazer nada com o meu povo. Eu não permitirei que vocês façam nada.
Ele deu ordens. E eles calaram. Eles ficaram calados. Eles não fizeram nada. E qual é os deuses do egípcios? Você conhece? Você já ouviu falar dos deuses dos egípcios? Faz um estudo para você ver. São todos satânicos. São todos satânicos. E a Bíblia fala que Deus executou juízo sobre eles. E o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Todo ano Deus vem executar a terra. Por isso que todo ano há maldade, há crueldade, como dizer, maldade não é enchente, é uma destruição na nação. Não sei se vocês observaram. Todo ano tem uma enchente, um frio, uma seca, chuvas torrenciais que destroem casas, destroem tudo. Quantas pessoas que não morrem? É porque Deus passa todo ano para cumprir a palavra dele. E olha o que eu vou falar para você. Vamos estudar isso que eu vou provar para você que ele disse. Foi Deus que disse que nós devemos celebrar essa Páscoa, nós devemos agir dessa forma todo ano, pelo século dos séculos. Vou mostrar para você que está escrito aqui na Bíblia, sabia? E olha lá. E este vos será por memorial, e celebrai-o por festa ao Senhor através de vossas gerações, e celebrareis, ó o que eu falei. Eu pensei que eu ia ler mais para frente, logo aqui já está falando, olha só. Este dia, vamos ler junto comigo, Êxodo 12, versículo 14. Pega sua Bíblia aí e vem confirmar comigo aqui. E este dia, que dia? Dia 14 de janeiro, vos será por memorial, e celebrai-o por festa ao Senhor através de vossas gerações. Então é passando geração por geração. E celebrareis por estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? É uma lei que não pode ser revogada. E Jesus revogou? Como dizem muitos evangélicos que dizem que Jesus revogou? Jesus não revogou, irmãos. O que Jesus fez? Ele chamou os discípulos e foi celebrar a Páscoa. Jesus, ele fez para mostrar para nós que ainda está sendo válido aquela aliança que Deus fez. Aquele estatuto que ele deu. E aqui fala por estatuto perpétuo. É uma lei que não é revogada. E Deus diz sim, 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 não, não e não, não. Por isso que eu falo, a gente peca por não conhecer a palavra de Deus. E você acha que Deus vai tomar você por inocente? Aí você fala, irmã, então eu estava toda errada, porque todo mês eu tomo ceia. Sim, você está toda errada, você não está obedecendo os mandamentos de Deus. Deus mandou celebrar a Páscoa uma vez por ano. É dia 14 de janeiro. É uma semana de Páscoa que a gente observa, que a gente celebra. Eu vou continuar lendo, você vai aprender. Durante 7 dias, é o que eu estou comentando aqui com vocês, olha só. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia, tirai o fermento de vossas casas. Ou seja, no primeiro dia, dia 14 de janeiro, tira todo o fermento da sua casa. Tudo que é levedado não faz parte da sua casa. Tira da sua casa. Tira do seu alimento. Então eu não posso mais comer
pão de manhã cedo, eu não posso comer pão, não pode comer pão, não pode comer bolo. Tudo que tem fermento, tudo que é fermentada, bebida fermentada, não é só comida, é também bebida. Tudo que é fermentado, você não pode comer nessa semana, que é do dia 14 ao dia 21 de janeiro. Logo ao primeiro dia tirai o fermento de vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o sétimo dia, essa alma será cortada de Israel. O que significa isso? Deus não vai abençoar você. Por isso que muitas coisas acontecem. Você está dentro da igreja e sua vida está uma coisa horrível. Porque você está desobedecendo, não está andando conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz, pequeis por não conhecer as Escrituras. Está escrito isso. Vamos continuar. E no primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao sétimo dia tereis uma santa convocação. Ou seja, no primeiro dia, no dia 14 de janeiro, a tardinha começa. Depois das 6 horas você não come mais nada de pão levedado, não come mais nada que tem fermento. Você tira tudo da sua casa, não come nada. Vai até o dia 21, até as 6 horas da tarde. Chegou às 6 horas da tarde do dia 21, você vai fazer outra celebração. Vai agradecer a Deus, entregar o jejum que você fez. Aí eu vou ter que comer, fazer outro, comer de novo o pão e o vinho, fazer outra, digamos, Santa Ceia. Não, você só vai fazer Santa Ceia dia 14. No 10º dia, você simplesmente vai entregar a Deus o seu jejum, a sua convocação que você fez, aquela Semana Santa. Por isso que fala Semana Santa. Que é uma santa convocação, é uma semana que você tira para consagrar a Deus. Durante essa semana você não coloca nada fermentado na boca. Uma purificação que você faz diante de Deus. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação, nele não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito a cada um que houver de comer. Somente isso poderá ser feito por vós. E guardai a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia através de vossas gerações por estatuto perpétuo. Tá vendo como que ele fala? Por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até o 21 do mês à tarde. Então, à tarde significa que a tarde acaba às 6 horas. Então, a partir do dia 14 de janeiro, a partir do dia 14 de janeiro, às 6 horas da tarde, você não come mais pães ázimos. Você vai fazer uma celebração da Santa Ceia na sua casa com a sua família. Ah, eu não sou batizada nas águas, meus filhos não são batizados nas águas, eu tenho família, minha família não é crente, e eu posso celebrar isso? Sim, chama eles, convoca todos eles podem sim participar dessa Santa Ceia. Ah, mas eles não são crentes. Eu não sou casada. Você pode. Não importa se você é casada, se você não, você tem que ter uma aliança com Deus, não com os homens. O seu coração tem que estar ligado com Deus. Você não deve nada a homens. Coloca isso na sua cabeça. É Satanás que fica colocando coisas na sua cabeça que você tem que dever a homens. Você não deve a homens, você deve a Deus. Se sua família crê em Deus, chama eles, convoca eles. Quem quiser participar, participa. Mostra para eles a verdade. Fala, é assim, assim, assim. Quem quiser participar, venha comigo, que eu vou celebrar essa Páscoa. E você vai comer.
Nem que você coma sozinha dentro da sua casa. Talvez as pessoas vão dizer que você está louca. Mas faça a sua parte. Porque diante de Deus, você está quites. Você está obedecendo a ordenança de Deus. Ah, mas na minha igreja não faz isso. Minha igreja não pode isso. Leis de homens. Você obedece a homens ou a Deus? Eu te pergunto. Para que lado que você está? O homem vai te levar para o céu? Quem que vai levar você para o céu? É o pastor da sua igreja? É os membros da sua igreja? Quem vai levar você para o céu? Você está dependente de ir para o céu por quem? Pelos homens ou por Deus? Pense nisso. Porque não é eu que estou falando. É a Bíblia. É Deus. E se você segue Deus, se você segue a Bíblia, então você tem que seguir os regulamentos, os estatutos, os mandamentos de Deus. E não de homens. Homens faz você pecar. Homens vai levar você para o inferno. Porque homens são tentados por Satanás. Aquele pastor que fica falando que tem que tomar Santa Ceia, você não pode tomar Santa Ceia sem ser batizado. Aqui Deus não estava falando, Deus estava chamando toda a congregação, todos os hebreus, toda a congregação de Israel. Ah, mas Jesus, ele batizou, nós temos também que batizar. Sim, nós temos que batizar. Batiza. Você não é batizado? Ah, eu não sou batizado porque eu não sou casada, meu marido não é crente, eu não sou casada no papel, eu não sou batizada. Se você quer ser batizada, não importa se você tem marido crente, se você não tem marido crente. Se você quiser batizada, eu batizo você. Só que você me procurar. Fala, irmã, eu quero ser batizada. Eu batizo você. Em nome de Jesus eu te batizo. Eu já batizei muita gente. E hoje elas estão todas felizes. Estão recebendo a bênção de Deus. Não fique nessa. A Bíblia fala que nós devemos ser batizados. A Bíblia não pergunta para você. Jesus não perguntou assim para você. Chegou, você é casada? Você é desquitada? Quantos maridos você tem? A Bíblia só fala, Jesus só fala assim, tome a sua cruz e carrega. Toma a sua cruz. É isso, irmãos. Temos que ser inteligentes. Nós temos um Deus grande. Vamos fazer a vontade dele e pronto. Vamos ficar aí amarradas aí. Eu não posso ser batizada porque eu não sou casada. Não, o pastor não quer batizar você, é problema dele. Chama eu que eu vou batizar você. Chama eu. Eu batizo você. E você vai ser muito abençoada por Deus. Vamos continuar. Estamos no versículo 19. Durante 7 dias não se ache fermento algum em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Quem é estrangeiro, irmãos? Quem é o estrangeiro? É o ímpio. Se o ímpio, então, quiser obedecer, quiser vir participar da Santa Ceia comigo, eu posso dar a Santa Ceia com ele? Pode, irmãos, pode. Você pode dar. Você pode dar. Que aquele que fala, que ele está falando que todo aquele que comer pão levedado durante essa semana, a Semana Santa, ele será cortado, não importa se ele é um hebreu, se ele não é, ele será cortado. Mas se aquele
aquela pessoa, o egípcio, vamos falar o egípcio, a pessoa que não é crente, vamos chamar ela de egípcios. Se a pessoa egípcia não tomar a Santa Ceia junto com os hebreus, aquele egípcio será abençoado. O mal não cairá sobre ele, porque ele está cumprindo uma promessa de Deus, ele está cumprindo o estatuto de Deus. Você está entendendo? A grandeza, a profundidade da palavra de Deus, do significado das coisas. Nada levedado comereis em todas vossas habitações, comereis pães ázimos. E Moisés chamou todos os anciões de Israel, e lhes disse: Ide, tomai para vós cordeiros, segundo vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, e bebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com eles a verga das portas e dos umbrais, mas nenhum de vós sairá da porta da casa até pela manhã. Quando eu participo daqui da Santa Ceia, quando eu faço a Páscoa aqui, participo da Santa Ceia aqui em casa, eu coloco, eu marco todas as minhas janelas, todas as minhas portas. Eu marco com o sangue, que é o vinho, que significa o sangue de Cristo. Eu marco as minhas janelas. Eu unjo todas as minhas janelas com este vinho, que é o vinho da Santa Ceia. Eu unjo, para que o mal, aquele dia que o anjo vai passar, porque o anjo passa, todo dia 14 do mês o anjo passa. E destrói, faz uma destruição sobre a terra. Eu marco para que eu tenha um ano de bênção, que eu tenha um ano abençoado. E nada tem acontecido comigo, desde quando eu comecei a fazer isso. Já tem mais de 30 anos atrás. Muito mais. Eu faço isso e nada acontece comigo. Porque eu estou cumprindo a palavra de Deus. Muito mal. Eu nunca levei ninguém para o hospital por causa de doença. Eu nunca levei, nunca fui internada. Eu não gasto dinheiro com remédios. Minha vida, eu não tenho farmácias de remédio dentro de casa. Médico não ganha um centavo de mim porque eu não vou no médico. Eu não tenho plano de saúde. Meu plano de saúde é Deus. E eu não sou doente. Não sou doente. A minha casa nunca faltou o pão nosso de cada dia. Eu sempre tenho. Minha geladeira tenho fartura. Eu não sou rica. Eu não sou rica. Eu também nunca pedi riqueza para Deus. Eu nunca pedi. Porque a riqueza leva o homem ao pecado. Sendo que a própria Bíblia diz, o próprio Jesus, ele nos orientou sobre isso. Quando ele viu aquele homem rico, que chegou para ele e falou que ele tinha repartido o dinheiro dele para isso, para aquilo, que ele dava dízimo de tudo que ele tinha. Aí Jesus respondeu para ele: vai, vende tudo e distribui aos pobres. Ele saiu triste. E o que Jesus respondeu? Então eu não quero, eu não sou gananciosa. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja de quem tem carro lindo, carro maravilhoso. Eu não tenho inveja. Porque hoje eu quero cumprir a vontade de Deus. Hoje eu quero a minha salvação. Eu estou batalhando para isso. Eu batalho pela salvação. Eu batalho pela minha riqueza no céu. É porque eu acredito nesse Deus que me trouxe aqui nessa terra. Eu acredito que eu estou aqui nessa terra para me purificar, para me santificar, porque eu estava no paraíso. Adão e Eva estavam no paraíso. Foi de lá do paraíso que eles vieram para cá, porque eles pecaram contra Deus. Eles vieram para essa terra para se redimir. Eu sei porque eu estou aqui nessa terra, para me redimir. Para me mostrar para Deus que eu não sou uma pecadora. Para mostrar para Deus que eu o adoro, que eu o amo. Ele nunca tem me deixado faltar nada. Nunca tem me deixado faltar nada. Vamos continuar. Só um momento.
Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na porta dos umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. E guardai, olha só o que eu vou falar agora, irmãos. Olha só. E guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Tá vendo? Se ele mandou guardar para sempre, ele não falou, olha, guarda até Jesus vir aqui nessa terra. E depois que Jesus vier, ele vai trazer uma nova aliança, ele vai trazer uma nova mudança. Não, ele não falou isso. Ele falou assim, guardai-vos este estatuto para vós, para vossos filhos, para sempre. E quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem prometido, guardareis esta cerimônia. E quando vossos filhos vos perguntarem, que quereis dizer com esta cerimônia? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou nas casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, fizeram desta maneira. Tá vendo? Como eu falei para vocês no início do estudo, que todas aquelas pragas que estavam acontecendo era para que nós viéssemos saber quem é Deus. Era para que nós tenhamos entendimento e conhecimento do Deus que nós servimos. Que nós não estamos servindo um Deus de barro, nós estamos servindo um Deus vivo. E aqui fala, e quando à meia-noite veio o Senhor, feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos de Faraó, que se assentavam em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então Faraó se levantou de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e fez um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. E ele chamou Moisés e Arão de noite e disse, levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como disseste. Levai também convosco vossos rebanhos, vossos gados, como disseste, e ide, abençoai-me também a mim. Olha como o Faraó, é o que eu falei para vocês. O Faraó, ele tinha um grande temor. Ele falava as coisas por ele. Ele tinha amor. Ele tinha temor a Deus. Só que como Deus estava agindo no coração dele para que ele não deixasse o povo ir, para que mostrasse para o povo a grandeza de Deus, então Deus, ele fazia com que Faraó se arrependesse do que ele queria. E Faraó pede para que Moisés abençoa a ele também. É como se ele tivesse, Moisés, eu peço perdão também. Pede perdão para o seu Deus, para mim. Abençoa-me também. Pede para ele abençoar eu também. É uma situação assim que você vê que a pessoa está sendo... Ele foi um instrumento. Faraó, ele veio para ser um instrumento nas mãos de Deus. Você viu que Deus usou ele de todas as formas. Ele não queria uma coisa, mas Deus ia lá e fazia. Fazia ele negar aquilo. Porque Deus tem esse poder. Como ele mesmo disse, eu crio o bem e eu crio o mal. Quem era o anjo destruidor que destruiu tudo, que trouxe todas essas pragas? Da onde veio? Era de Satanás? Não. Esse anjo era de Deus. Ele era mandado por Deus. Ele veio para destruir, para cumprir, para fazer justiça.
Aí tem gente que fala assim, ah, como que pode jorrar água boa e água ruim da mesma fonte? Né? Tem aquele ditado. Isso não existe. Deus é justiça. Quando você é justo, a justiça ela vem para o bem e para o mal. Você está entendendo? Eu falo pelos pais aqui, muitas vezes o filho pede algo para você, você sabe que aquilo que ele está te pedindo vai prejudicar ele. Aí então você diz não. Então você está sendo o quê? Ruim para ele. E você dá alimento, dá tudo para ele. Então, de você que dá alimento, dá tudo para ele, você é bom e mal. Assim é Deus. Deus, ele faz justiça. Às vezes ele nos castiga para mostrar para nós que nós estamos errados, estamos caminhando errado. Quando vem um mal para você, é Deus que está te falando, ó, meu filho, não é por aí não, volta. Volta, ele está pegando você pela corda no pescoço e está chamando você de volta. E você não percebe isso. Às vezes ele fecha a porta de um emprego, você está achando que ele é ruim, que ele não abria. Ah, eu estou orando, eu estou jejuando e Deus não abre porta de emprego. Deus não está querendo você empregado. Talvez Deus não está querendo você empregado para que você enxergue, que você faça, tirar você da escravidão, para você ser um grande empresário, para você ter uma boa ideia, para você procurar outras formas de ganhar dinheiro. Quantas pessoas que falou, eu já procurei emprego em tantos lugares, não encontrei, aí eu fui vender isso, fui vender aquilo, e hoje é um grande empresário. Quantas pessoas? Quantas pessoas que estavam procurando emprego, hoje ele dá emprego para muita gente. Nós temos que entender o que Deus está querendo falar conosco. Se ele coloca uma pedra no seu caminho, tampa a sua passagem, entenda que isso é de Deus. Procura um outro caminho, procura outra brecha para você passar, porque aquela ali você não vai conseguir passar. Você está entendendo? Vamos continuar. Aqui, Faraó chega para Moisés e fala, olha, você pode levar tudo. Pega tudo que é seu e leva. Sai da terra do Egito. E ora a Deus, para Deus abençoar eu também. Eu também sou merecedora. Eu também estou arrependido. E ora a Deus. Porque ele conhecia o Deus. Ele conhecia. Aí é que fala, os egípcios apertavam o povo e apressadamente por lançá-los da terra, porque diziam, todos estamos mortos. E o povo tomou a massa antes que ela levedasse e as assadeiras atadas em seus vestidos sobre os ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram vasilha de pratas, vasos de ouros aos egípcios e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que eles davam o que pedia e despojavam os egípcios. E os filhos de Israel saíram de Ramessés a Sucote, cerca de 600.000 homens de pé, cerca de 600.000 homens de pé, sem contar as crianças. 600, você está entendendo? Olha esse número. 600.000 homens de pé, fora criança, fora gado, fora mulheres, fora tudo, só homens. Olha a multidão que estava nas costas de Moisés. Não era fácil para Moisés carregar esse povo todo. Não sei como Moisés aguentou, porque Deus deu muita força para Moisés. Deu muita força. E também uma grande multidão de gente saiu com eles, e os rebanhos e manadas. E aqui, essa multidão de gente
foram próprios egípcios que saíram junto com os hebreus. Que deve, né? Os hebreus, nessa época, deve que casou, né? Com mulheres egípcias, tiveram filhos e formaram família. Então o povo já estava misturado. E eles também saíram. Muito aqui fala, ó. E também uma grande multidão de gente saiu com eles, os rebanhos e manadas, uma grande quantidade de gado. E os bolos asmos da massa que levavam do Egito cozeram, porque ela não se tinha levedado, portanto foram lançados no Egito. E não puderam deter-se nem haver preparado comida. E o período do tempo que os filhos de Israel moraram no Egito foi de 430 anos. Quando terminou o tempo de 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíram da terra do Egito. Observou essa palavra? Gente, vocês observaram essa palavra? Leia aí na sua Bíblia. Êxodo 41. E quando terminou o tempo de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Nós somos exércitos. Gente, é maravilhoso. Você pertence ao exército de Cristo. Se você é um soldado de Cristo, você tem que trabalhar para Ele. Por isso que eu peço para você, se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens que eu estou falando, porque eu sou um exército, você também é um exército. Você também é um soldado. O soldado faz parte de um exército. E esse exército que nós fazemos parte é o exército de Cristo. Você está entendendo? Deus não falou um povo do Senhor, mas sim exército. Nós somos guerreiros, porque o povo de Deus é guerreiros, irmãos. Ele guerreia contra Satanás todo o tempo. Todo o tempo nós guerreamos contra Satanás. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos guerreando contra Satanás. Quando você está cantando o hino, você está guerreando contra Satanás. Quando você está orando, você está guerreando contra Satanás. Quando você está fazendo uma boa ação, você está guerreando contra Satanás. Você está entendendo? O tempo todo você é um exército, você é um soldado de Cristo. Deus nos chama de exército. Deus que nos chama de exército. Vê a sua grandeza, soldado. Soldado não pode parar. Soldado não pode correr da batalha. Soldado tem que lutar. Você é um soldado. Quando você compartilha esse vídeo, quando você dá like nesse vídeo, fazer ele crescer, fazer ele andar, porque quando a gente dá like, quando você inscreve no canal, quando você comenta alguma coisa, o que está acontecendo? O YouTube está vendo que o canal está crescendo e o YouTube começa a divulgar o nosso canal para outras pessoas virem, ouvir essa mensagem. Quando você tá fortalecendo esse canal, outras pessoas estão ouvindo. Isso é uma ação que você está fazendo para Deus, você não está fazendo para mim. Você está fazendo essa ação para Deus, porque você é um soldado de Deus. Quando você compartilha uma mensagem de fé, você está compartilhando a palavra de Deus. Você não está fazendo para homens. Você está entendendo? É esse tipo de dízimo, é esse tipo de oferta que Deus quer de você. É esse tipo de jejum que Deus quer de você. Deus não quer que você jejuma, tira horas sem comer, sem beber. Não. O jejum que Deus quer que você faça é esse. É proclamar a palavra de Deus. É mostrar aos homens que você é um soldado, é um guerreiro, uma guerreira. Para mostrar para todo mundo que você é de Deus. Você está entendendo? Porque você não deve homens. Você não teme homens, mas sim a Deus.
Esta é uma noite que se deve guardar ao Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que deve ser guardada por todos os filhos de Israel, através de suas gerações. Gente, não é eu que estou falando, tá? Aqui na Bíblia. Se você não quiser acreditar, se você ainda não pegou sua Bíblia, pegue aí e lê Êxodo 12. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro dela comerá. Por que Deus está falando que nenhum estrangeiro dela comerá? Quem que é estrangeiro? Estrangeiro é aquela pessoa rebelde que não adora a Deus, que quer comer para zombar. Esse é estrangeiro. Mas se você tem uma pessoa que na sua casa que não é crente, mas que aceita, que come, que aceita Cristo, você está entendendo? Porque aqui na Bíblia fala que muita gente saíram, que acompanharam os hebreus. Muitos egípcios saíram acompanhando os hebreus. Eles eram estrangeiros no modo de falar, mas para Deus eles não eram estrangeiros, porque eles estavam já andando na presença de Deus. Tanto que o próprio Jesus, quando veio aqui na terra, ele disse: eu vim para que eram meus, mas os meus não me receberam. Então nós temos que ser inteligente, entender a palavra de Deus. Mas todo escravo comprado por dinheiro, se houver circuncidado, então este deve comer dela. Tá vendo? Toda pessoa, todos os estrangeiros que recebe a palavra de Deus, todos os estrangeiros que eu estou dizendo é toda pessoa ímpia que não adora a Deus. Mas todo aquele que adora a Deus, ele é ímpio, ele não é crente, ele nunca buscou a Deus. Mas se ele se converte, a partir do momento que ele aceita receber o dízimo, a Deus no coração, ele já faz parte do exército de Deus. O forasteiro, o assalariado, não comam dela. Numa só casa se comerá o cordeiro, não levareis daquela carne fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a congregação de Israel observará. E se algum estrangeiro peregrinar entre vós, e se quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, circuncida-se todos os varões. Então se chegará e celebrará, e será como na... A circuncisão é o arrependimento. Quando você se arrepender das coisas do mundo e quiser voltar para Deus, participa das coisas de Deus. Você deve participar, você deve comer as coisas de Deus. Eu não sou ainda ligada a nenhuma igreja, eu tenho muita vontade de comer, tomar a Santa Ceia, mas eu não sou ligada a nenhuma. Não ligue para homens, não ligue para religião, liga para Deus. Nós estamos falando de Deus, você e Deus. Eu não estou falando aqui você e religião, placa de igreja. Eu não estou falando isso. Eu estou ensinando uma doutrina de Deus para você. Eu não estou ensinando doutrina de homens. Porque se eu estivesse ensinando doutrina de homem, eu ia falar para você: você não pode tomar Santa Ceia, você não é casada, você não pode de jeito nenhum, a igreja não permite. Não. Eu estou falando de Deus. Longe de mim doutrinas de homens. Não siga doutrinas de homens. Porque se você seguir doutrinas de homens, você vai ser lançado no inferno. Você vai ser lançado como estrangeiro. Isso eu estou dizendo para você. Siga a doutrina de Deus. Quem nos deu o mandamento foi Deus, não foi homens. Seja inteligente. A mesma lei seja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. E naquele mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel
da terra do Egito, segundo seus exércitos. Irmão, eu termino por aqui este capítulo. Foi um capítulo meio longo, quase 1 hora de estudo, mas foi um estudo abençoado. Eu creio que em nome de Jesus que você aprendeu muita coisa. E qualquer coisa eu vou deixar o meu telefone aqui abaixo no vídeo. Você pode ligar para mim, conversar comigo, tirar alguma dúvida, e que Deus nos abençoe. Tá certo? Então, um forte abraço e uma semana abençoada para todos, e que Deus possa vir a tocar no seu coração, falar com você, e fique conosco nesse canal. Seja um membro desse canal. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Um forte abraço.